Reforço de última hora e data de estreia definida para reforço no Flusão. Terãs está fora dos planos e não deve ser utilizado em 2025. Bomba sobre Gustavo Cuéllar e o seu futuro no Brasil. E Mano Menezes exige contratações para disputar a temporada atual. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor da Laranjeiras, o Fluminense Futebol Clube. Mas antes, é muito importante, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, é de graça e você não vai perder nenhum conteúdo. E tratando-se desse vídeo sobre o Flusão, sem mais delongas, vamos falar sobre tudo que temos de noticiário sobre o Fluminense nessa semana, iniciando por essa notícia: estreia definida no Flusão. Já tem data de estreia para reforço no Fluminense e vai ser esse final de semana. Eu estou falando do Paulo Baia, ele que vai estrear inclusive entre os titulares no duelo do Fluminense nesse final de semana contra o Sampaio Corrêa no estádio de Moça Bonita. A partida vai rolar em Moça Bonita porque o Maracanã está fechado para tratamento do gramado. Então tanto Flamengo quanto Fluminense entraram em comum acordo e cada um vai estrear em um lugar. O Flamengo foi para Aracaju, o Fluminense estreia em Moça Bonita, estádio do Bangu, aonde o Fluminense vai ter um desafio muito grande, não só por estar com o elenco meio mesclado, grupo B, a gente vai falar sobre isso, como o Fluminense está definido nesses treinamentos, mas além disso, porque no sábado haverá um confronto entre Bangu e Portuguesa da Ilha do Governador. Esse confronto já vai afetar bastante o gramado no estádio de Moça Bonita, e o Fluminense joga no final de semana, então vai ter um desgaste ainda maior em sequência desse jogo da Portuguesa que vai acontecer enquanto o Bangu no sábado. O Fluminense joga apenas no domingo. E falando sobre esses reforços, o Canóbio ontem chegou e o torcedor tá muito apreensivo de quando vai ser a estreia do Canóbio. Galera, só deve acontecer lá pra terceira ou quarta rodada do Cariocão. O Canóbio ainda tá trazendo algumas documentações, ele chegou ainda há pouco, tá vendo questão de moradia, fez ontem uma breve atividade dentro do CT, mas o primeiro treinamento mesmo vai acontecer hoje. Ele tá em alguma atividade de regeneração ali, já que não vai para esse confronto tão importante de estreia do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, ele fica fora dessa lista, mas teremos alguns outros reforços, como por exemplo, eu falei, o Paulo Baia, e há a expectativa que o René possa ir para esse confronto. Ainda não é algo definido, mas o René é um dos nomes que está nessa lista ainda do técnico Mano Menezes em definição dessa probabilidade. Lembrando sobre Grupo A e Grupo B, o Fluminense está dividido, tá? No Grupo A temos o treinamento com os jogadores principais no elenco de 2024. Estou falando de Paulo Henrique Ganso, Germancano, Facundo Bernal, Ignacio, entre outros nomes. No Grupo B já temos uma equipe alternativa, equipe misturada com os garotos de Xerém e com alguns reforços, como por exemplo o Paulo Baia. O Freitas não vem a campo nesse duelo, porque ainda está resolvendo pendências de documentação, tanto questão de carteira de trabalho, documento de identidade. Ele está vindo de um outro país, ele jogava no Alianza Lima e agora vai defender as cores do Fluminense. O Freitas, que é muito versátil, pode jogar tanto de zagueiro quanto de lateral esquerdo, ele deve estrear apenas lá para a terceira rodada do Cariocão, resolvendo essas pendências de documentação. Então amanhã teremos apenas o Paulo Baia estreando pelo Flusão, provavelmente, e o René com uma pequena possibilidade de 10 a 20% de uma estreia nessa equipe, se o Mano Menezes deixar ali o jogador fazer essa atividade junto com a base, já que ele tá chegando ainda, tá se adequando, recuperando o ritmo de jogo para iniciar essa temporada de 2025 sendo o lateral esquerdo do Fluminense, provavelmente titular, a não ser que o Freitas ganhe essa vaga sendo improvisado ali numa posição que ele já jogou no Alianza Lima, e ele falou na coletiva de apresentação que com tranquilidade pode defender essa posição também sem nenhum tipo de problema. Prosseguindo com o giro de notícias, vamos falar sobre o futuro de Terãs junto ao Fluminense. A situação é a seguinte: o Terãs ainda não sabe se vai permanecer ou se vai sair. Existe uma proposta do Peñarol que está rodando ali a staff do jogador e também a parte da diretoria do Fluminense. A princípio, já está rolando há mais de 2 semanas esse contato, há mais de 3 semanas esse contato do Peñarol para a tratativa de contratação do Terãs. O Fluminense faz um jogo duro por uma proposta melhor pelo investimento feito inicial. Já o Terãs segue treinando com o Grupo B. Yuri, o Terãs vai para esse jogo? Provavelmente não. É um Terãs que está sendo utilizado ali de uma maneira como: você ainda faz parte do elenco, então vamos treinar aqui. Mas é um jogador que nunca se identificou nesse trabalho do Fluminense, não tem rodagem, não consegue ter ritmo de jogo. É um uruguaio, ajudaria com certeza na adaptação do Canóbio, até porque vale lembrar que os dois
tem a identificação com o Atlético Paranaense, tanto o David Terãs, tanto o Canóbio, eles foram aí esses reforços, já trabalharam ali no Atlético Paranaense. O Terãs, pra mim, é muito bom de bola. Se tivesse um trabalho técnico e físico dentro do jogador e o Mano Menezes quisesse realmente comprar essa bronca e falar, vamos colocar o Terãs pra jogar, seria uma grande iniciativa, seria ali um grande reforço para essa temporada. O problema é que o Terãs está desmotivado, ninguém motiva o jogador, ele fica lá no treinamento como ele quer ficar, e aí ele não consegue ter uma progressão para ajudar o Fluminense dentro desses próximos anos. 2024 quase não jogou, então esse futuro dele aí fica indefinido em relação aí ao que pode acontecer com o Terãs. Seguindo com o giro de notícias, bomba sobre Gustavo Cuéllar. Vamos falar sobre essa situação, porque o Cuéllar está encaminhado com o Grêmio. A equipe sulista está aí próximo a anunciar o Gustavo Cuéllar como reforço para essa temporada de 2025. Porém, surgiu a informação de que o Fluminense tinha um acerto. É isso mesmo. O Fluminense já tinha um acerto verbal com o Gustavo Cuéllar, inclusive com os seus agentes. O Fluminense tomou um chapéu do Grêmio. Inclusive, o Mário Bittencourt ficou muito chateado com a atitude tomada pelos representantes do Cuéllar e conversou com eles sobre essa atitude, porque o Fluminense tinha aí esse caminho livre, esse sinal verde para fechar com o Cuéllar, já tinha um acordo verbal. Ele, inclusive, já havia falado que queria retornar ao Rio de Janeiro, que é um lugar que ele tem um carinho, um lugar onde ele se identificou quando atuou pelo Flamengo, mas, a princípio, o Grêmio chegou com uma proposta melhor, uma conversa melhor, e em menos de uma semana teve uma reviravolta. O Cuéllar ali tá optando em ir para o Rio Grande do Sul, ainda não é algo definido, as conversas estão acontecendo, mas é um provável caminho de Gustavo Cuéllar, é defender as cores do Grêmio. Em 2025, o Fluminense tomou esse chapéu, o Mário Bittencourt tá muito chateado. Vou falar mais. Tem que contratar, e o Cuéllar seria um grande reforço para essa temporada. Isso vai entrar até num assunto que a gente já estava falando sobre, que é a situação do Fluminense precisar de reforços. Eu vou abordar esse tema exatamente agora, porque o Mano Menezes exige reforços para a temporada de 2025. Houve uma conversa entre o Mano e o Mário Bittencourt, onde ele pediu reforços, e o principal quesito dentro desse scout do Fluminense para a contratação é um centroavante de peso e um volante para a temporada de 25. O Fluminense compreende que o Germancano não vai ter condições físicas dentro dessa temporada, que vai ser muito longa. O Fluminense tem disputa de Super Mundial, o Fluminense tem participação na Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Então, eles compreendem que o Germancano não vai ter tempo hábil, né, de treinamento para ficar 100% fisicamente e ir ao confronto dentro dessa temporada de 2025. Que precisa de um reforço, porque o Fluminense não tem outro nome no setor do ataque, a não ser o Cauã Elias, que possivelmente possa ser vendido nessa janela de meio de ano. Então, o Mário Bittencourt já vai ali articulando as suas peças para contratar um centroavante de peso, que possivelmente vai ser o titular do Fluminense na temporada de 2025. Um outro ponto interessante é a contratação de um volante. Se o Gustavo Cuéllar não deu certo, o Fluminense vai em busca de outras contratações, e vai ser alguém de peso, vai ser alguém que vai chegar também para agregar nesse meio de campo. Facundo Bernal veio para ocupar essa posição, que teoricamente seria do André, com todo respeito ao Facundo Bernal. Não dá, porque tecnicamente o André deixou uma lacuna muito grande nessa equipe comandada pelo Mano Menezes hoje, né, porque ele sai nessa transição ali de Campeonato Brasileiro, um André que tá jogando muito na Premier League, e o Fluminense deve buscar um nome a peso para suprir essa posição. Trouxe o Hércules, vai trazer um outro volante para suprir essa posição de primeiro, de repente vai liberar um pouco mais o Hércules para ser esse articulador de segundo volante, saber como é que vai funcionar esse Fluminense, principalmente porque agora, em definitivo, amanhã a bola rola e o Flusão vai estrear. Galera, é isso, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, vai chegando ao fim mais um vídeo na tela do BTB Esportes, agradeço para você que acompanhou, mas antes se inscreve aqui embaixo, é de graça, não custa nada, aperta o botão no like que você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo aqui na tela do BTB Esportes, fechou? A luz desligou, mas tá tudo certo. Um forte abraço para todo mundo e tchau, tchau.